informação nova pode ser reprogramada no seu subconsciente se o seu estado interno não estiver alinhado com essa nova informação. E a forma mais rápida e eficiente da gente mudar o nosso estado interno é através da meditação. Vamos entender como é que isso funciona? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A reprogramação mental nada mais é do que uma substituição de crenças. A eliminação de uma crença de escassez, por exemplo, pela reconstrução de uma crença na abundância. Porque as crenças são como se fossem um programa de computador, que estão o tempo todo determinando a forma como a gente age na nossa vida. Mas para que a gente consiga substituir uma crença por outra, a gente precisa se alinhar à frequência desse novo padrão. A gente precisa literalmente sentir no nosso corpo essa nova frequência. Então, se por exemplo, a gente quer substituir uma crença de escassez por uma crença de abundância, não adianta nada a gente repetir 457 vezes que nós somos uma pessoa abundante se a gente estiver se sentindo escasso, se aquilo que estiver vibrando no nosso corpo for mais dos padrões de escassez. Sabe aquele amigo que vem te contar um problema, alguma situação difícil que ele vem enfrentando na vida dele? E cada vez que ele te explica mais um pouco sobre aquilo que está acontecendo, você oferece para ele uma solução, alguma coisa que vem à sua mente. E em contrapartida, cada vez que você oferece uma solução, ele te responde com algum outro problema que pode decorrer da solução que você imagina para aquele problema. Isso acontece porque o seu amigo, nesse meu exemplo, ele não consegue se alinhar, a mente dele não consegue se alinhar com a mesma frequência aonde está a sua mente, de onde você está enxergando essas possibilidades de solução. Como ele não consegue se alinhar com essa frequência, ele não consegue enxergar a mesma coisa que você enxerga. Então, aonde você vê uma solução, ele vai sempre enxergar um outro problema a partir desse outro ponto de vista dele. É como se você estivesse olhando daqui e ele olhando daqui, né? Então, tudo que ele consegue ver são outros problemas. Então, como é que a gente faz para se alinhar com a frequência de uma nova crença? Primeiro, a gente vai se desconectar de tudo aquilo que mantém a gente se alimentando da frequência da crença que a gente quer eliminar. O que é que nos mantém ligado no nosso mundo externo, né? Que é de onde vem todas essas informações. O que mantém a gente conectado são os nossos 5 sentidos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fechar os nossos olhos, é colocar uma música que nos desconecte dos sons externos. Os nossos 5 sentidos são como se fossem portais para o nosso mundo externo. Mas a gente se esquece de que aquilo que a gente experimenta através dos nossos 5 sentidos no nosso mundo exterior foi antes criado pela nossa mente no nosso mundo interior. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se voltar para esse lugar dentro da gente para que a gente possa reprogramar. Mas a gente não consegue se voltar para dentro enquanto a gente continuar conectado com o nosso mundo externo. Então, por isso é que a gente precisa fechar os nossos olhos, colocar uma música que nos desligue de todas as informações que são bombardeadas para a gente no nosso mundo externo. Quando a gente faz essa transição de fora para dentro, a gente tira o nosso foco que estava limitado em cima de alguma situação, em cima de algum problema, em cima de algum ponto no nosso passado ou no nosso futuro, e a gente amplia o nosso foco dentro do momento presente, quando a gente se volta para dentro, porque a gente elimina todas as distrações. E quando a gente elimina as distrações e aquieta a nossa mente, a gente sai desse foco limitado e a gente vai para um foco amplo, com acesso a um espaço infinito. Lembra, quem tem um foco limitado, quem tem uma visão limitada da nossa vida é o nosso ego. Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro, quando a gente amplia a nossa visão, a gente está se alinhando com quem?
A gente está se alinhando com a nossa inteligência interna, que tem essa visão privilegiada da nossa vida, com este foco aberto, com esse foco amplo, em todo o espaço, em todas as infinitas possibilidades que a gente pode acessar na nossa vida. Sabe quando você vai a uma praia ou quando você olha para o céu, por exemplo? Eu tenho certeza que nessas situações você imediatamente se conecta com essa amplitude, nem que seja por milésimos de segundos. E aí é nessa vastidão, nesse espaço que a gente vai colocar a nossa mente quando a gente fechar os nossos olhos e iniciar a nossa meditação. Não se preocupe se no início a sua mente continuar disparando alguns pensamentos. O nosso objetivo aqui é a gente se tornar o observador da nossa mente, ainda que a gente continue pensando algumas coisas. É lógico que o ideal é que a gente consiga silenciar, né? Se você conseguir isso de primeira, joia, tanto melhor. Mas se não, o que me ajuda muito é, de novo, trazer na minha mente aquela imagem de que eu estou me alinhando com a minha inteligência interna. E a minha inteligência interna tem essa visão ampla da minha vida, de forma que ela pode observar desse ponto de vista privilegiado as atividades mentais conectadas com o ego lá embaixo, que tem essa visão limitada da minha vida. E a partir do momento que você continua investindo a sua energia, né, o seu foco de atenção nessa observação, se conectando cada vez mais com a amplitude do espaço ao seu redor, se conscientizando desse espaço infinito onde você está inserindo, mais a sua mente se aquieta. Porque a atividade mental, ela se mantém a partir do foco da nossa atenção. E a gente não consegue manter o foco da nossa atenção ao mesmo tempo nos nossos pensamentos e nessa vastidão, nesse espaço ao nosso redor. Então, quanto mais você colocar a sua atenção nesse espaço, menos a sua mente vai continuar disparando esses pensamentos. E aí você está ampliando o seu foco, você está se unindo a essas infinitas possibilidades, se unindo à sua mente, chegando num lugar onde não existe tempo, onde não existem coisas, pessoas, relacionamentos, nada com que você tenha que se preocupar. E aí, o mais legal é que ainda que você não tenha na sua consciência, né, a frequência daquilo que você quer se alinhar, vamos supor que você quer se alinhar à abundância, né? Ou você quer se alinhar com alguma outra coisa em específico e você não consegue sentir isso no seu corpo. Quando a gente se alinha com esse espaço, com esse silêncio, com essa vastidão, a gente está se colocando em ponto zero. No ponto zero, de onde toda a criação nasce, a gente se alinha com o amor. Dá uma tranquilidade, uma paz interna muito grande. Então, por mais que você não tenha nem ideia de como é a frequência com a qual você queira se alinhar, não tem problema, porque no ponto zero é de onde tudo nasce. Então, quando você se alinha com esse lugar de paz, de tranquilidade, de ser só amor, todo o resto nasce daí. Então, é como se você já tivesse se alinhado com essa outra frequência. Quando a gente faz isso, né? Quando a gente fecha os nossos olhos, coloca uma música relaxante, aquieta todo o nosso barulho interno, a gente deixa de enxergar para ver a verdade. A gente está treinando o nosso corpo para se conectar com esse lugar interno dentro da gente, que é a fonte de tudo aquilo que a gente cria, que é mais real do que aquilo que a gente vê externamente. E aí, conforme a gente vai treinando o nosso corpo nessa direção, a gente está treinando também o nosso estado interno. A gente está treinando se alinhar com a frequência daquilo que a gente quer ver manifestado na nossa vida, daquilo que a gente quer experimentar na nossa vida, né? A gente se alinha com as frequências de paz, de tranquilidade, de liberdade, com o sentimento de já estar seguro, de ser amado, de ser
profundamente aceito nesse lugar onde a gente se conecta com a nossa fonte. Então a meditação, ela nos leva para esse lugar de alinhamento do nosso estado interno, para esse lugar onde a gente está presente. E é a partir daí que a gente consegue se abrir para que a vida nos surpreenda, né? Para que a gente comece a criar a partir do desconhecido, ao invés de continuar criando a partir do nosso passado. Mas o que caminha lado a lado aí, em termos de importância, né? Com relação à meditação, é a gente aprender a manter esse nosso estado de serenidade, de presença, depois que a gente abre os nossos olhos. Não vai adiantar nada a gente meditar, sei lá, por 1 hora, 2 horas, ou tanto que você quiser, se assim que você abre os olhos, seu coração está de novo disparado, você se conecta imediatamente com todos os problemas, com todas as pessoas do seu mundo externo novamente, através dos seus 5 sentidos. Talvez esse seja o maior desafio, né? Não só fazer a meditação, não só sentar para meditar, colocar isso como um hábito na nossa vida. Mais do que meditar, a gente tem que aprender a manter esse estado de serenidade, de coerência cardíaca, né? Quando a nossa respiração tá tranquila depois que a gente abre os nossos olhos, porque é assim que a gente continua criando, né? É assim que o nosso coração, quando aberto, quando expandido, continua atraindo pra gente as experiências que a gente quer ter. Do contrário, o que eu sugiro para você, né, se você não conseguir se manter nesse padrão, é aumentar a frequência da sua meditação. Fazer meia hora de meditação que seja quando você acordar e mais meia hora antes de você ir dormir. Porque aí você começa a ensinar, a treinar o seu corpo a se regular nessa nova frequência. Você começa a se tornar a pessoa que está alinhada com aquilo que você quer experimentar na sua vida quando você reprograma essas crenças no seu subconsciente. E a gente só consegue reprogramar as crenças quando a gente se alinha na frequência da nova crença que a gente quer reprogramar a partir da meditação. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é adepto da meditação, comece uma prática, nem que seja por 15 minutos, assim que você acordar. Faz aí um dia sim, um dia não, até que isso vire um hábito na sua vida. Você vai perceber que depois de um tempo, o seu corpo pede por esse momento de silêncio. Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!